tema que eu tenho para falar hoje, em breve momento, é sobre derrotando gigantes. Tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento. Hoje nós celebramos um gigante derrotado. E nada melhor do que usar o texto de um gigante sendo derrotado. O texto é 1 Samuel capítulo 17. E o texto é a história de Davi e Golias. 1 Samuel 17. Não vou ler o texto, é muito grande. Então eu vou contar o texto, narrar para ir um pouquinho mais rápido. A história aqui é o seguinte: Israel estava lutando contra os filisteus. A gente conhece. A imagem que é criada são duas colinas no meio, um vale. Numa colina estavam os filisteus, na outra colina estavam os israelitas. E um gigante, o nome dele era Golias, ele se apresentava algumas vezes por dia para fazer uma proposta a Israel. Um guerreiro dos filisteus se apresentava. E aí, no versículo 8, fala assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram como atônitos, ou seja, paralisados e apavorados. A lógica, o trato de Golias, representando os filisteus, era o seguinte: não vamos ter derramamento de sangue dessa vez. Eu luto contra um guerreiro que vocês disserem aí. Quem ganhar, ganhou. Se Golias ganhou, os filisteus ganharam. Se o representante de Israel ganhasse, os israelitas ganhavam, um povo subjugava o outro. Essa foi a lógica que Saul tentou estabelecer. E daí, Davi aparece na história. Davi não era guerreiro desse exército de Israel. Davi ele foi levar comida para os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos de Davi estavam lutando nessa batalha. E Davi foi levar comida para ele. E quando ele chegou para eles, lá, ele viu esse gigante que fazia isso 3 vezes ao dia. Chegava lá no cume do monte e falava: tu não tem macho aí não, mais ou menos assim, quem vai lutar comigo? Era isso que ele fazia. E uma delas, que Davi estava indo lá para levar comida para os seus irmãos, uma dessas, ele viu o gigante apontando lá em cima do monte e falou: vem cá, quem que vai lutar comigo? E o exército de Israel diz que quando ele fez isso, naquela vez Davi estava vendo, os exércitos de Israel saiu fora, correu, todo mundo estava com medo. E os israelitas disseram a Davi assim: olha só, esse aí é Golias, ele está se apresentando para lutar contra um de nós. E Davi fez uma pergunta, não deu muita bola para aquilo, mas a pergunta que Davi fez foi assim: tem recompensa para quem ganhar? Foi isso mesmo que Davi fez. E os soldados falaram: tem 3 recompensas. Você vai ter riqueza, você vai ter isenção de impostos, e em terceiro lugar você vai entrar para a nobreza, vai casar com a filha do rei. Opa! Davi ficou interessado naquilo. E no versículo 26, mas não foi na recompensa, foi na afronta. Ele sabia quem lutava com ele, vocês vão perceber isso. Versículo 26, ele fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? No versículo 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Só veio para ver a batalha. Disse Davi: o que eu fiz agora para você? Será que eu não posso nem conversar mais? Eliabe queria briga com Davi, só que Davi não deu ideia para essa briga. O irmão mais velho falou assim: cara, não fiz nada para você, pô. Tô batendo papo com o povo, não tô arranjando nada não. Só que o que Davi falou e ele projetou em relação àquele gigante chegou ao ouvido de Saul. De que talvez ele seria um candidato, Davi seria um candidato. Saul era rei de Israel, né? Talvez Davi seria um candidato para lá, para lutar.
E aí chegou em Saul e Saul teve um papo com Davi. Saul falou assim: como que você quer lutar? Você é um menino. Ele falou: meu senhor, você não está entendendo. Eu cuido das ovelhas do meu pai. De vez em quando veio um leão lá e eu consegui, através da minha funda, da minha força, eu matei aquele leão. Se eu dou conta com o leão, por que eu não vou dar conta com o gigante? A mesma coisa aconteceu com o urso. Ele falou para Saul. Aí Saul falou assim: pois bem, parece que esse menino está apto para o negócio. O segundo passo foi um passo engraçado, foi dizer assim, ele vai, mas o segundo passo foi dizer assim, agora eu vou vestir você, para você ir com as melhores armaduras, as melhores armas. Davi vestiu aquelas armaduras todas, a gente sabe a história, você imagina, Saul devia ser um homem enorme, que era um homem de guerra, diz o texto bíblico, e Davi era franzino, como diz o texto também, não encaixou a armadura. Davi ficou com aquele negócio, ele falou, arrancou aquele negócio todo do corpo, falou, deixa que eu vou do meu jeito. Eu vou com as armas que eu tenho. Eu vou da forma que eu sei. Porque não adianta você ser o outro. Você tem que ser você, né? E daí é mais ou menos esse o princípio aqui. Aí Davi foi para o riacho e ele era bom na funda. Davi era bom na luta de longe. Atenção a isso. Ele era bom na funda. Ele pegou 5 pedrinhas. As melhores pedras, as pedras lisas, e foi em direção ao gigante. Quando o gigante chegou lá, o gigante foi com o seu escudeiro. Eram 2 contra 1, 2 contra o Davizinho. E o gigante olhou e falou: é esse o guerreiro que vocês vão trazer para lutar? Esse é um menino. E começou a zoar, começou a caçoar do Davi. E no versículo 45 diz assim: Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse foi o quê? Ele foi para trás? Não, ele correu na direção do Golias. Ele correu depressa na direção da linha da batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. A história de Davi e Golias é a história de todos nós. É a história da humanidade. É verdade, viver é guerra. Viver é guerra. Viver é ter conflitos. Todos nós vamos enfrentar problemas. Hoje nós estamos celebrando um gigante que foi derrotado. 2 anos nós estávamos aqui. 2 anos. Nós estamos aqui há 3 anos. Já mudamos de lugar 8 vezes. 2 anos nós estamos com um lugar e nós não conseguíamos construir por problemas burocráticos. A situação foi se agravando a ponto de, num momento, eu falar assim, lembra? Nós tínhamos 2 imóveis no início. E depois a gente entregou um por problemas e ficamos com a obra que sairia um preço, porque eram 2 muito mais baixo. Depois, com um imóvel só, triplicou o preço. De 800 mil passou para 2 milhões. Meu Deus do céu! Que gigante imenso! Tudo bem, mas vamos construir, vamos lutar e tal. E quando começamos a construir, vocês não podem, porque esse lugar, esse imóvel, do jeito que foi feito, a história tem vários desdobramentos que não cabe agora. Chegou o momento que eu sentava no meu quarto e falava assim, eu acho que a gente vai ter que entregar esse imóvel também. Com que cara eu iria para a igreja falar? Com que cara eu sairia para fora? Era tipo o Flamengo quando apanha do Fluminense. Imagina os jogadores do Flamengo saírem depois. Deve ser difícil. Isso acontece com muita frequência. É verdade. Posso ouvir um amém? Olha quanto tricolor, meu Deus do céu. Oh, glória. Agora vocês imaginem isso tudo. Você não acha? Meu Deus, uma igreja... Eu pastoreei a igreja 6 meses.
Depois de 6 meses começou a pandemia. Quem que é o Everton? O Everton, depois de 3 anos, está botando o dinheiro da igreja no bolso. Isso passava no meu coração. Lógico que eu nem tenho acesso ao dinheiro, gente. Essa é a verdade. Começamos agora a ter acesso por causa da instituição. Mas isso passava no meu coração. Como isso? Como fazer isso? Que gigante imenso que por diversas vezes roubava a minha força. Pois bem, todos nós enfrentamos por problemas enormes. E todos nós, sejam eles problemas emocionais, profissionais, de saúde, problemas da nossa casa, todos nós enfrentamos problemas. Mas eu pergunto para você de cara, quais são os gigantes que você tem enfrentado em sua vida? Quais são as batalhas que tem travado no dia a dia? Essa é a pergunta. Todos nós enfrentamos batalhas diárias, mas algumas vezes quem vem contra nós é um gigante. Perceba, existe diferença de batalha diária para gigante. Todos nós enfrentamos batalhas diárias, mas de vez em quando são gigantes que vêm. E aí vem outra pergunta, segundo a história, o que é um gigante? O que é um problemão? E a definição que a história nos dá de gigante é essa. Gigante é qualquer situação que faça você se sentir oprimido, paralisado e impotente. Foi isso que todos os soldados fizeram. O versículo 11 já fala sobre isso. Ao ouvirem as palavras do filisteu, do gigante, Saul e todos os israelitas ficaram paralisados, atônitos, apavorados. Então existe problema na vida de todo mundo. Essa é a tese. Mas alguns problemas são perigosos, porque eles nos paralisam, nos tornam sem força, porque a gente desiste. Muitas vezes, gigantes não são os problemas em si, mas o tamanho que damos a ele a ponto de nos paralisar. Ou seja, gigante não é o problema, mas é o olhar sobre o problema. Aquilo pode fazer com que o problema seja um gigante. Ou seja, por diversas vezes nós fazemos os nossos próprios gigantes. Os nossos gigantes acontecem na arena da nossa mente. Há pessoas que têm problema de relacionamentos, problema. Mas há pessoas que não se abrem mais para se relacionarem porque fizeram desse problema um gigante. Algo paralisou. Quantos aqui, inclusive, que tiveram fracasso num casamento, não se permitem mais ser felizes, se paralisaram, porque fizeram de um primeiro problema um modelo a não se repetir. Então, se aquilo ali já deu errado uma vez, vai dar outra vez, vai dar outra vez, vai dar outra vez, e qual é a consequência disso tudo? O gigante faz com que a gente fique com medo dele e a gente não é feliz. Veja, o problema em si não é gigante por diversas vezes, mas a credibilidade, o status que atribuímos a ele faz com que o problema seja um gigante. A diferença de Davi olhando para aquele grandão e a diferença do exército para aquele grandão. O exército corria, Davi foi lá, enfrentou e foi vitorioso. E na história que nós lemos, diz que aqueles soldados ficaram 40 dias parados. Por quê? Israel sabia lutar. Israel sabia lutar. E por que eles não lutaram? Porque eles atribuíram ao problema em sua frente o status de gigante. E isso os paralisou. Gente, eu confesso para vocês, por diversas vezes, de manhã eu levantava porque tinha que levantar durante esses 2 anos. Uma das vezes piores, que mais eu vi um gigante sendo destruído, deve ter acontecido por volta de 6 meses atrás. Por aí, não, 6 meses atrás não, mas uns 3 meses atrás. Nós tínhamos perdido o imóvel, a gente estava no segundo imóvel, e esse segundo imóvel, por causa de uma questão burocrática, mudou o status do imóvel de reforma para construção. E com isso, vieram várias atribuições que seriam impossíveis de serem quebradas. A gente escutou isso, inclusive. Impossível. A gente perderia mais de 30% do terreno, inviabilizaria absolutamente tudo. Um afastamento teria que acontecer. E ali eu falei, não há o que fazer, nós temos que entregar. Gente, pois Deus moveu até o prefeito do Rio de Janeiro, tirou isso aqui daqui e botou no responsável pela liberação de todas as obras. O nome dele... O secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, e ele ligou para mim, e é impressionante como Deus abriu as portas, porque a gente ficava conversando semanalmente, por muito tempo, até que
aquele afastamento não poderia ser vencido de acordo com ele. Era um afastamento frontal de 3 metros. Gente, estou sabendo tudo disso agora. Tudo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É um afastamento frontal de 3 metros vezes 12 vezes 3, que são 3 andares. Olha o quanto que a gente perderia. Isso poderia ser superado porque a igreja é isenta de mais-valia, mas o imóvel não é nosso. Então, o responsável por tudo no Rio de Janeiro falou assim, não há o que fazer, pastor. Para fazer qualquer coisa aqui tem que mudar a lei. E a gente não vai fazer. Eu falei assim, não é possível que por causa de uma gestão administrativa a gente não consiga fazer isso. Ele falou, pastor, eu estou sensibilizado, eu entendo isso claramente, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, meu querido, por favor, vamos atrás disso. Mas voltou para casa, a arquiteta chegou para mim e falou assim, pastor, já era. A gente vai diminuir sensivelmente o espaço. E a gente, vocês estão vendo aí a quantidade de pessoas, como é que vai fazer? Investimento imenso para não dar conta. Eu falei, gente, daí começou. Acho melhor devolver. Acho melhor. Mas já tinha destruído tudo. E o que fazer para voltar atrás? Meu Deus do céu! Aí eu liguei para o secretário e falei, meu querido, olha só, nós precisamos dar um jeito, porque você concorda comigo que isso não é justo. Ele falou assim, vamos dar uma olhada. Sabe o que eles fizeram? Lembra? Problema? Afastamento de 4 metros. Tinha que ter 3 metros o afastamento. Mais 12. 3 e 12. Eles tiraram o registro geral de imóveis de todos os imóveis do lado. Um gigante intransponível. A maior autoridade da cidade do Rio de Janeiro disse, não pode. Não vai dar certo. Um técnico levantou o RGI de todos os imóveis do lado. E o imóvel de trás aparece no RGI assim, ó. O imóvel dá para os fundos de uma área inabitada. Aí me chamaram das férias, eu fui nas férias, cheguei lá, na frente deles, eles falaram assim, olha, pastor, a gente não está garantindo nada para você, mas está vendo que o imóvel de trás do RGI diz que tem uma área inabitada? A gente olhou no seu RGI e tem uma área ali que não sei se vocês estão contando se é para o terreno de vocês ou não. Aí eu falei assim, olha, desde que eu sei, me entendo, aquilo ali é nosso. Mas ele falou que não é, tá aqui, ó. Faz o seguinte, a gente olhou no RG de vocês e vocês têm 42 metros de fundo. Ele falou, vocês têm 42 metros de fundo. Vão lá e meçam, vê se vocês têm no terreno de vocês 42 metros. Porque se vocês tiverem menos, aquela área inabitada não é de vocês. E provavelmente vocês já deram um afastamento de 3 metros. Nós fomos lá, nós medimos. Chuta quanto tinha de profundidade. 38 metros. Tinha afastado já 4 metros. Nós fizemos a defesa e a gente conseguiu. Vocês entenderam isso? Não tinha o último estágio da cidade do Rio de Janeiro. Sobre isso não tinha uma solução. Um gigante aparentemente intransponível. E o Senhor mandou uma resposta. E esse gigante caiu. Mais uma vez eu quero afirmar esse princípio que hoje a nossa igreja está vivendo e que você precisa tomar posse na sua vida hoje. Talvez o seu gigante não seja o problema em si, mas o tamanho que você está dando a ele a ponto de te paralisar. Ou seja, nós fazemos os nossos próprios gigantes. E se gigantes existem é porque nós demos vida a eles. E no nome de Jesus eu te falo algo hoje. Não se paralise, não perca a guerra antes de ter lutado. Parte para cima do seu gigante. No nome de Jesus eu te falo hoje, gigantes podem ser derrotados. Agora perceba um detalhe da história. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Quando Davi chega no acampamento e diz assim, o que é? Eles falam, olha, é o gigante, mas tem recompensa. A recompensa para você se ganhar do gigante é você vai perder tributação, você vai ter riqueza e você vai casar com a filha do rei. E aqui eu percebo que existem 2 tipos de benefícios quando a gente derrota os gigantes. Um primeiro é um benefício óbvio, é o benefício individual. É lógico, a gente vai passar para um novo nível, um novo estágio, mas não quero falar sobre esse. Eu quero falar sobre o benefício coletivo. Todo Israel ganhou quando Davi ganhou.
Por isso, preste atenção no que eu vou falar. Muitas vezes, você está imobilizado no seu problema e você pensa assim, mas isso é problema só meu. Deixa eu te falar algo, meu querido. No nome de Jesus, essa palavra pode trazer libertação para muitos aqui essa manhã. Nunca é só problema seu. Nunca é só problema seu. Porque nós estamos sempre cercados de pessoas que estão vendo como a gente está. E a nossa paralisação, sim, afeta outros. Pergunta uma mãe que vê o filho com problema de drogas, se aquilo não afeta ela totalmente. Pergunta uma mãe ou um pai que vê filhos brigados e aquilo se não afeta ele. Pergunta uma família que hoje está brigando por política e está acabando com a sua vida, com a sua família, se aquilo não afeta todo mundo. Ei, o problema não é só seu. Se você não quer lutar pelo seu gigante, pelo menos lute no nome de Jesus para aqueles que te amam, porque sofrem por você. Sofrem por você. E também quando você vence, saiba de um negócio, não é só você que vence, mas quem vence são todos que estão ao seu redor. Por isso eu te falo algo hoje no nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é para alguém aqui, porque eu vejo isso, 70% das pessoas que vão lá no meu gabinete conversar por diversas vezes, os maiores problemas são aqueles que elas criaram na cabeça delas, porque elas cruzaram o braço e simplesmente deixaram a vida, desistiram de lutar. Hoje no nome de Jesus eu falo para você, gigante é aquilo que você estabeleceu como tal. A gente derrota gigante, sabe como? Se movimentando. No nome de Jesus, saia do seu lugar, vá atrás. Se movimente. Escolha vencer, não apenas por você, mas por aqueles que o cercam. E como a gente faz para derrotar gigantes? A primeira coisa, para derrotar gigantes, a gente precisa entender que ser forte não é uma escolha. Quer dizer, ser forte é uma escolha e não um traço de personalidade. Vou repetir. Para derrotar gigantes, a gente precisa entender que ser forte é uma escolha e não um traço de personalidade. Fulano é forte, né? Pô, vem com a genética boa. Genética é o caramba. Ser forte e corajoso. Aquele que perseverar até o final, dar-te a coroa da vida. Não é para só alguns. Ser forte é uma escolha, não é um traço de personalidade. Será que é melhor nunca ter problemas ou ter problemas e vencê-los? Qual a diferença entre o Davi, menino e pastor, e o Davi, rei de Israel? Você sabe qual foi a grande diferença entre Davi, menino e pastor, e o Davi, rei de Israel? A diferença é um gigante. É um Golias. Davi, quando derrotou Golias, ele voltou para o seu lugar, para a sua terra, e quando chegou na sua terra, as mulheres cantavam. Saul, que era rei de Israel, matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi já tinha sido ungido rei, no reino espiritual ele já era rei em Israel, mas diante da sociedade, aquele gigante o levou ao centro da vontade do que Deus tinha para ele. A diferença entre nós meninos e nós no centro da vontade de Deus, potencializando tudo que Deus tem pra gente, se chama gigante. Gigante, gigante. Se nós queremos ser vencedores, fortes, nós precisamos decidir enfrentar nossos problemas. Como seremos tudo que Deus tem para nós, sem fugirmos dos problemas? Como seremos? Se sempre deixamos os problemas nos imobilizar, como seremos? Quantas pessoas carregam por anos problemas com filhos, e porque simplesmente os filhos tomaram conta da casa, e pai não é pai, e mãe não é mãe, o que aconteceu? Não deixa, porque senão ele vai embora. Deixa, senão ele vai gerar problema. Aí, toma conta, toma postura de pai e fala assim, nós vamos corrigir, filho. Olha só, seguinte, você está chegando muito tarde em casa, e quando você está aqui, meu filho, você é meu filho, conversa com amor, com carinho, mas você está diante da minha autoridade. A tua mãe não dorme. Eu fico sem dormir. Filho, olha só. Na minha casa, nada de trazer namorada. Só se eu estiver comigo. Mas aí ele vai ficar tão triste comigo. Não importa. É pro bem dele. Lá em casa eu já tinha um negócio. Minha mãe já tinha claro. Minha esposa era de São Paulo. E a esposa do meu irmão de São Paulo. Eram namorados, né? As namoradas.
Era claro, se meu pai e minha mãe não tivessem... Ou seja, porque se eram de São Paulo, as meninas tinham que vir para cá ou a gente que ir para lá. Era claro, se meu pai e minha mãe não estivessem em casa, a gente ficava do lado de fora. Era simples assim. E dentro de casa, nada de coberta. Gente, olha só, a gente ri, é legal, né? Porque a gente passou por isso, ou deveria ter passado. Por que a gente não faz isso com os nossos filhos? Por que a gente simplesmente não se posiciona? Trata o problema como problema, sendo claro, amando. Daí a gente perde uma geração de bobeira. Semana passada eu falei sobre isso. Quantas pessoas carregam por anos problemas com os filhos, vícios, relacionamentos, dinheiro e nunca enfrentam os seus problemas e por isso nunca crescem. Entre o nosso sucesso e a nossa meninice existe um Golias. O Golias é uma oportunidade. Nós, diante do problema, podemos fugir dele ou resolver enfrentá-los. E se eu enfrentar, tem até risco. Mas se eu vencer, eu posso crescer. Os conflitos fazem parte do nosso crescimento como pessoa. Não fujam deles. Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Vou traduzir aqui para o nosso 1 Samuel 17. No mundo tereis Golias, gigantes. Mas avance. Tem de bom ânimo, inclusive, na raiz do grego, que é a mesma coisa das bem-aventurados, não é bem-aventurado, é avance. Mas tem de bom ânimo, tu vens a mim com espada e dardos, mas eu vou a ti no nome de Jesus, no nome do Senhor, assim disse Davi. Tu vens a mim assim, e Golias saiu de lá, o que ele fez? Ele não foi para trás não, Golias saiu de lá, ele foi para frente. Avance, é isso o texto, o mundo tereis aflições. O que Jesus está falando aqui é pra gente, é que os problemas acontecem para todo mundo. Você sabia que um dia você vai ficar doente? Inclusive você vai morrer dessa doença se você não morrer atropelado, ou com um tiro. Essas são as formas da gente morrer, gente. O de doença, morreu de velho, não, no laudo lá vai estar, morreu de insuficiência. A vida, a vida como ela é, vocês lembram disso? É isso. Isso aí é da nossa época. Gente, olha só, o que Jesus está falando? Não tem como. Problema a gente vai ter. Se você não for o cara bacana, com dinheiro, você vai ter problema com dinheiro. A possibilidade de você ter problema com dinheiro é muito grande. Só se você se você herdou alguma coisa. E se herdou, você tem possibilidade, inclusive, de perder, porque você não ganhou. Então não sabe manter. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus está falando para a gente aqui é que problema acontece para todo mundo. E por que você está assim, se sentindo tão vítima? Por que você está se deixando abater tanto? Jesus disse que problemas surgem mesmo. E um dia teremos problema financeiro, de saúde, de relacionamento. Mas o que nós precisamos decidir mesmo é se nós vamos resolver, enfrentar os problemas ou deixar eles nos vencerem sem fazermos nada. É você que escolhe a sua atitude. Deus não vai mudar a sua atitude. Se você falar, Deus não pode fazer nada por mim, Ele não vai fazer. Lógico que não vai, mas se você falar, Deus, eu quero lutar com você, você vem comigo? Ele vai te dizer, eu estou com você todos os dias, em todos os lugares, até o fim dos tempos. Ele já prometeu isso na Bíblia. Isso aí não precisa escutar de Deus, está lá. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É exatamente isso, Ele te prometeu isso. Mas escolher, lutar ou não é com você. Davi escolheu diferente dos soldados. Davi escolheu enfrentar o problema. Qual foi a diferença entre Davi e os soldados? É porque olharam o problema como gigante. E Davi olhou com o problema como algo a ser transpassado. Davi escolheu diferente dos soldados. Davi escolheu enfrentar o problema. Davi escolheu manter-se forte. E hoje eu te pergunto, você tem escolhido manter-se forte ou já baixou a guarda? Eu sei que essa palavra está encontrando guarida em algum coração. Quantos eu vejo que literalmente são poderosos, são pessoas talentosas, que se desenvolveram na vida, mas estão prostrados mediante a um gigante que a cabeça da gente criou. A cabeça da gente criou. Tem gente que está escolhendo ser fraco.
Davi, desde o começo, sabia que a cara era grande. Mas ele escolheu ser forte. Como? Ele foi buscar algo que o fortalecesse. Versículo 45, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. É assim que a gente escolhe ser forte, gente. Não porque a gente tem a força, mas porque a gente vai atrás de quem é forte. A gente vai atrás de quem é forte. Você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra você com o fortão que está do meu lado. Sabe quem é ele? O Senhor dos Exércitos. Você tem escolhido ser forte. Você tem escolhido ser forte. Segunda coisa, para derrotar gigantes, a gente precisa entender com quais armas nós estamos lutando. Para derrotarmos gigantes, nós precisamos entender com quais armas nós estamos lutando. Davi não foi lutar com espada. Por que ele não foi lutar com espada? Porque ele não sabia. A espada não era o forte dele. O forte dele era a funda. Ele não sabia. Ele foi lutar com uma funda. E isso ele sabia fazer. Na funda ele era bom. Golias só sabia lutar com espada. Ele era bom na espada. Mas e se a gente não usar a espada? Pronto! Acabou! A gente pode derrotar. E Davi sabia que com a espada, por causa da envergadura do gigante, ele seria atingido. Mas usou o seu lado forte, a luta à distância. Assim ele venceu. Percebam? Presta atenção. O moleque era pequeno. Golias tinha uma envergadura imensa. Se ele fosse com as armas do inimigo, ele se ferrava. Ele sabia que ele tinha que manter distância. Sabia como lutar a guerra. E usando as mesmas usando as armas certas. Por diversas vezes nós nos apropriamos de armas que não são nossas. Quantas vezes nós achamos que somos uma coisa, usamos as nossas armas, e essas armas que a gente trabalha, porque o nosso pai quer que a gente use, porque o nosso esposo quer que a gente use, porque a gente pensa que a gente tem que usar. Essas armas fazem com que a gente fique literalmente fraco, não enfrente o inimigo de frente. Eu mesmo descobri pra caramba pra entender quais são as melhores armas que eu tenho. Eu percebi, eu sou um bom músico, mais ou menos. Toco mais ou menos piano. Eu fiz música antes, pessoa que tá chegando. Toco mais ou menos, canto, mais ou menos. Sou um bom educador, mais ou menos. Agora, tem a minha arma letal aqui, ó, ganho de todo mundo. Vocês sabem qual é? Eu sou o melhor abraço dessa igreja. Se vocês quiserem, pode ir ali no final ali, ó. Eu vou dar um abraço em vocês, vocês vão o melhor abraço. Outro dia chegou alguém, passou, falaram que meu abraço tá bom. Eu falei, você é o segundo. Vai tirar a minha funda? Gente, qual é a arma que você está trabalhando? Qual é a arma que você está lutando? Talvez a arma que você está lutando para ir em direção ao seu inimigo, ao seu Golias, seja a arma errada. Porque alguém colocou a arma em você, assim como Saul fez com Davi. Colocou a arma em você, colocou a armadura em você, deu a espada. Davi falou, isso não me pertence. Por diversas vezes as nossas lutas não estão sendo ganhas, porque a gente cisma em usar a arma que não é para a gente usar. Quais são as armas que você tem disponível? Davi sabia que com a espada, por causa da envergadura gigante, ele seria atingido. Mas Davi usou o seu lado forte. Qual era o lado forte? A luta à distância. Porque ele era pequenininho, nunca no corpo a corpo ele ia se dar bem. Para ele ganhar alguém tinha que ser à distância. Olha que esperto. E daí o que aconteceu? Ele venceu. A pergunta que eu te faço é, qual é o seu lado forte? E a proposta é, use o seu lado forte. Davi era bom na atiradeira e ele disse, é com isso que eu vou lutar. E Davi escolheu a arma. Davi sabia o seu ponto fraco. Muitas vezes nós entramos numa luta e queremos usar as armas deles. No nome de Jesus eu falo para você, saia fora. Nós temos outras armas. E que tipo de arma você tem usado? Lutado para lutar com os seus gigantes. Ei, use as armas certas. Não use armas que não são suas. E quais são as suas armas? Quando eu começou a vir o desânimo, na minha época, nesses 2 anos, quando a coisa não tinha jeito. Inclusive, já tinham... O governo do Rio de Janeiro tinha dito não.
Todo mundo tinha dito não. Eu falei, meu Deus, nós perdemos o imóvel. Agora a gente vai perder o segundo. Não tem o que fazer, meu Deus, o que vai ser? 2 anos, trabalhando pra caramba, dormindo pouco, tentando se motivar. É aí, sabe o que eu fazia? A minha motivação. Vocês sabem aquele lugar onde eu gravo os vídeos? É lá no meu gabinete. Lá é o meu lugar secreto. É onde eu faço as coisas com Deus. Eu faço, a Priscila já sabe, eu subo lá, boto na caixinha e aumento com louvor e eu começo. És fiel em todo tempo. E eu grito e eu começo a adorar. E eu percebi que a gente ganha as nossas batalhas se enchendo do Senhor. Se enchendo do Senhor. Quando o problema começava a ficar grande, eu escolhia ficar pequeno. E sabe como eu ficava pequeno? Eu me ajoelhava. Porque de joelhos é o lugar mais forte que a gente pode ter. Não tem jeito, é no joelho, gente. É buscando ao Senhor. E sabe quando o gigante chegar, você pensa que todo domingo eu estava afim de vir pregar? Tava nada. De vez em quando eu queria ficar em casa. De vez em quando eu estava com dificuldade, quarta-feira, abrindo as minhas salas do Zoom e tal, para fazer as coisas. Mas, gente, eu vou falar para vocês, um dos maiores catalisadores para a gente ganhar as nossas guerras é saber com quem a gente está lutando. Eu chegava aqui na igreja e eu recebi um abraço de uma irmã, de um irmão e um sorrisão. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes o sorriso de vocês foi o meu alimento. Vocês pensam que eu saio daqui agora para cumprimentar todo mundo porque eu quero ser legal? Não, ali eu estou me alimentando de vocês, do que Deus está fazendo na vida de vocês, do amor que Deus tem por vocês e que Deus está derramando em vocês para derramar em mim. Gente, deixa eu falar um negócio, eu não sei que tipo de luta você está lutando, mas sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Lute com as armas certas. Quando os problemas para mim eram muitos, sabe o que me sustentou? O meu secreto é a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte. É uma ligaçãozinha, é um pãozinho que chegava para mim para falar, pastor, você é importante para mim. É uma palavra profética sobre a minha vida, dizendo assim, cara, eu acredito muito no que Deus vai fazer através da nossa igreja. Gente, olha só, igreja, eu não sei se tem alguém aqui hoje tentando lutar sua luta sozinha, sua briga sozinha, sua guerra sozinha. Deixa eu te falar um negócio, a igreja pode ter te machucado, mas gente, olha só, volta pro abraço. Volta para o Pai. Deus tem coisa grande para fazer através da tua vida. Aqui tem um monte de gente ruim. Porque a igreja é lugar ruim, gente. É gente de lugar doente. Essa é a verdade. Mas, meu querido, no nome de Jesus, é na comunhão em torno de Cristo que nós vamos nos adequando, nos adaptando para sermos igual a Ele. Essas foram as armas. Um gigante não pode nos paralisar. Os gigantes têm que ser percebidos do jeito que eles são. Um problema a ser vencido. E eu reconheço que muitos têm enfrentado lutas. Eu mesmo enfrentei e tenho enfrentado as minhas lutas. Mas hoje eu quero dizer para você que todo gigante pode ser vencido. Todo gigante pode ser vencido. Mas você precisa escolher a arma certa. O maior problema é quando a gente atribui a um problema o nome de gigante. Talvez esse seja o grande problema de muitos aqui. Ei, eu estou cada vez mais certo que aquele que começa a boa obra e ele opera o querer e o efetuar, ele é fiel e justo para terminá-la. Se nós que somos maus não damos pedra aos filhos, mas pães, quanto mais ao nosso Pai Celestial. Ele não quer te dar pedra, meu querido. Ele tem coisa grande para a tua vida. E por último, para a gente terminar, eu pulei um monte de coisa. Para derrotar gigantes, a gente precisa saber escolher com quem andar. Verso 45, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Disse Davi. Davi escolheu andar com Deus. Não escolheu andar com as suas habilidades. Você vem contra mim com espadas, com as suas armas, com dardos. Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi escolheu andar com Deus, eu também escolhi. Gente, eu sou crente. Eu escolhi andar com Deus. Eu escolhi orar. Eu escolhi buscar o Senhor, eu escolhi ler a Bíblia e obedecer os mandamentos do Senhor. O crente tem uma promessa do próprio Deus, sabe? Para quem anda com Ele. Sabe o que Deus nos prometeu? Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida.
Eu sei que na minha vida aparecem e apareceram e aparecerão gigantes, e na sua também, mas eu não quero ainda andar sozinho, de jeito nenhum. Coisas vão acontecer, muitas coisas, isso é normal, no mundo tereis aflições, mas eu escolhi andar com Deus, eu escolhi que Ele é a minha força, eu escolhi que Ele é o meu protetor. Você já fez essa escolha? Quem está lutando com você as suas lutas? Golias tinha um escudeiro, Davi tinha o próprio Deus, o grandalhão dos grandalhões. Você já escolheu andar com Deus? Quando os problemas ficam grandes, eu recebo uma palavra como essa de hoje, e eu saio como daqui? Eu saio vibrando. Eu posso matar o meu gigante, mas eu te pergunto, qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Falo para você algo diante do Senhor hoje. Coloque hoje o seu gigante diante de você e diga: eu não estou sozinho, o Senhor dos exércitos está comigo. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nele, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa proteção. Coloque hoje diante de você o seu gigante, mas se ajoelhe diante de Deus e diga: Deus, socorre o meu casamento. Deus, cura o meu filho. Deus, traz a vitória à minha empresa. Deus, me liberta dos meus vícios. Deus, apruma o meu caráter. Deus, muda a minha mente. Deus, me tira da depressão. Senhor, me dá vitória não sobre a minha perspectiva, mas sobre a perspectiva do Cristo que morreu e ressuscitou. Restaura a minha alma, me devolve o ânimo de te servir. Deus, eu fui contaminado com mentiras, eu cometi um grave erro, me perdoa, Senhor. Mas o Senhor te fala hoje: não há mais condenação se estamos em Cristo Jesus. A vida que vivíamos na carne, hoje a vivemos pela fé do Cordeiro de Deus que morreu, mas ressuscitou. Não há gigantes que não possam ser derrotados mediante ao Senhor dos exércitos. Qual é o seu gigante nessa manhã? Mas espera, eu não quero chamar a atenção agora ao seu gigante. Não. Eu quero chamar a atenção para aquele que está do seu lado. Do seu lado está o Senhor dos exércitos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Prestem atenção, todos os gigantes podem cair diante do Senhor dos exércitos. Você tem caminhado as suas lutas sozinhas? Quais são os seus gigantes? E quem tem caminhado contigo? Eu quero te chamar para essa luta hoje com você, o Senhor dos exércitos. A vida não é feita para caminhar sozinha. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Se você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Cristo, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Se os gigantes têm sufocado você a ponto de paralisar, agora o Senhor está te dando uma oportunidade de ir não com flecha, de ir não com espada, mas ir no nome do Senhor, sabendo que Ele luta as nossas guerras. Se você quer começar uma vida nova com Cristo, repita essa oração. Nesse momento diga: Senhor Jesus, eu tenho andado de forma errada, Deus. Eu tenho me acovardado diante da vida. Me perdoa, sou falho, mas entra no meu coração hoje, Deus. Luta as minhas lutas, me faz novo, para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você pode ficar de olho fechado ainda, cabeça baixada.
Se você orou comigo, levante sua mão lá no alto agora. Levante sua mão lá no alto. Deus te abençoe, 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 estou vendo você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, estou vendo você. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém orou comigo dizendo: eu quero priorizar Deus. Mais alguém orou comigo dizendo: eu quero uma vida nova com Cristo. Levante sua mão lá no alto. Levante. Se você está aqui hoje, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Se você está aqui hoje e você está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor quer te trazer de volta hoje. É o seu caso, você quer voltar para a casa do Pai? Levante sua mão onde você estiver. Levante, levante, eu quero ver você. Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje dizendo sim para o Senhor, para voltar para os caminhos do Senhor? Levante sua mão. Todos que levantaram, foram muitas mãos. Levantem mais uma vez lá no alto essa mão, a sua mão. Mais uma vez, todos que levantaram. Eu sei que vai ficar difícil. Eu queria que todo mundo tivesse alguém da nossa igreja do lado para dar um abraço e orar com ele. Todo mundo. Alguns já estão, tem 2 pessoas aqui. Glória a Deus. Tem mais uma moça ali. Se você levantou sua mão e não tem alguém do seu lado, continue com a mão levantada, ou levante essa mão ainda. Glória a Deus. Já tem uma moça ali, está chegando. Não esquece de pegar o nome e o telefone. Acho que todos já estão assistidos. Nesse momento agora toda a igreja vai ficar de pé. Nós vamos estender as mãos para essas pessoas e nós vamos orar, dedicando esse povo ao Senhor. Senhor Jesus, esse povo é teu. Senhor Jesus, esse povo tem enfrentado gigantes, mas pela autoridade do seu nome, nós nesse momento, nós repreendemos no nome de Jesus qualquer tipo de paralisação. Senhor Jesus, esse povo hoje te chamou para guerrear as suas lutas, e nós te pedimos, para a honra e glória do seu nome, que eles tenham consciência a partir de agora que não estão sós. Senhor, nos ajuda como igreja sua, nos ajude, Senhor, a consolidar esse povo nos seus caminhos. Senhor Jesus, eu venho te pedir agora, Senhor, que cada gigante que se levantou na vida desse povo possa ser dissolvido, dissipado pela ação do Senhor. Nós te pedimos pela sua igreja que está aqui hoje representada. Nós te agradecemos pela bênção, Senhor, desse gigante caído mais uma vez. Senhor, nós te pedimos por cada gigante individual que nós temos passado, para a honra e glória do seu nome. Ajuda-nos a avançar, a irmos em direção a esse gigante. Nos dê consciência, Senhor, de que o Senhor está conosco. Nos dê força, ajuda-nos a lutarmos com as armas certas, Senhor. No nome de Jesus, venha sobre nós e através de nós, e faça algo imenso, incrível no nosso meio, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Ao Senhor de toda a glória, que nos chamou para a sua glória eterna, depois de termos padecido um pouco, assim experimentamos hoje, nos confirmaria, nos estabeleceria e colocaria os nossos pés sobre firmes alicerces. E hoje nós sentimos a sua previsão e a sua fidelidade. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o domínio, as nossas vidas para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Gente, que Deus abençoe vocês. Atenção.